Nesta aula, nós vamos fazer a comparação entre todos os algoritmos que nós vimos nas aulas anteriores, os algoritmos de ordenação de vetores. Muito bem, para isso eu vou construir um método main aqui. Vou criar então uma classe main e dentro dessa classe main eu vou criar o método main, tirar esses comentários como sempre aqui. Beleza. E aqui dentro nós vamos fazer o que fizemos nas outras aulas, que é gerar um vetor aleatório, um vetor de números inteiros com valores aleatórios. Então, beleza, vou colocar aqui a geração desse vetor, o i igual a zero, i menor do que vetor.length, i mais mais. E aqui vamos fazer vetor i igual a int, o que já fizemos nas outras aulas. Usar aqui o método random para poder gerar os valores aleatórios. Ok, só que como que eu vou fazer essa comparação entre os algoritmos? Eu vou comparar duas coisas. Nós já vimos a complexidade deles e tudo mais em cada uma das aulas, mas agora eu quero comparar em relação ao número de trocas que cada algoritmo faz, ou seja, quanto que um algoritmo mexe no vetor, e também a quantidade de tempo que cada algoritmo gasta. Então, eu vou ter uma planilha aqui. Eu tenho uma pagininha de tempo para comparar com tamanho 10 de vetor, tamanho 100, 1000 elementos no vetor, 10.000 elementos, 100.000 e 1 milhão. E eu tenho também a mesma coisa para trocas, ou seja, eu quero que o algoritmo de ordenação me devolva duas coisas. Eu quero rodar o algoritmo e quero receber o tempo e quero receber a quantidade de trocas. Só que cada algoritmo ele está retornando para mim somente um vetor. E eu preciso que ele retorne também a quantidade de trocas que ele fez. Então, eu vou colocar para todos os algoritmos aqui, eu vou criar uma variável chamada trocas. Vou começar aqui com bubble sort. E a variável trocas ela vai ser incrementada toda vez que o algoritmo fizer uma troca. E o bubble sort faz uma troca aqui, ó. Está trocando aqui duas posições de vetores, do vetor. Então, nós temos trocas mais mais. Como é que eu vou retornar aqui? Como é que eu faço para retornar o vetor e trocas? Eu vou criar uma classe em Java, que uma boa prática é essa. Eu vou criar uma classe aqui chamada retorno, chamada resultado, melhor, resultado, é um nome mais bonito. Resultado, e essa classe, ela vai ser uma classe que vai ter dois valores aqui dentro dela. Vou criar aqui um private int, vetor, e um private int, aqui um int de vetor mesmo, e aqui um int trocas. Muito bem, vou criar aqui um método construtor que recebe um vetor e recebe trocas. E faz o seguinte, dis.vetor é igual a variável vetor, dis.trocas é igual a variável trocas. Ou seja, eu vou criar um método construtor aqui para receber essa variável, esse método construtor da classe resultado vai retornar o resultado dos algoritmos. Então, todo algoritmo, no lugar de retornar só um vetor, ele vai retornar então um objeto da classe resultado. Como assim? Ele vai fazer assim, new resultado, vai passar o vetor e vai passar a variável trocas depois. Então, eu vou conseguir pegar isso lá no meu método main, vou saber quantas trocas cada algoritmo fez. Então, essa aqui é uma forma de retornar aí dois valores num mesmo método em Java. É uma forma muito utilizada. Existem algumas gambits para fazer, mas isso aqui é uma boa prática, Então, beleza, está aqui. Só que para poder pegar os dados, eu vou usar aqui um alt insert do NetBeans e vou criar os métodos getter e setter também. Aliás, vou criar só o método get mesmo, que é o único que eu vou usar, só os getters. Muito bem. Gerou aqui o get vetor e o get trocas e com isso nós vamos conseguir pegar os valores lá. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou chamar vou colocar aqui, algoritmo bubble sort. Vou fazer um primeiro, aí você vai entender. Vou colocar um /n, bubble sort, beleza? E nós vamos medir o tempo. Para medir o tempo, eu vou, antes de chamar cada algoritmo, eu vou colocar aqui uma variável início, uma variável fim, que essas variáveis vão guardar
a hora a hora atual em milissegundos. Então, antes de executar o algoritmo e depois de executar o algoritmo, eu vou pegar o tempo em milissegundos. E aqui eu vou chamar a execução do algoritmo. Eu peguei todos os algoritmos das aulas anteriores e coloquei cada um numa classe, e essas classes têm aqui um método sort, um método estático chamado sort. E como é que eu chamo um método estático em Java? Eu faço assim, ó, sort. E eu vou passar aqui o vetor, só que eu não vou passar o vetor original, eu vou passar um clone do vetor, que é um recurso que nós temos em Java. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu passar o vetor original, eu vou ordená-lo aqui no método BubbleSort. Quando eu chamar o próximo método, o vetor já vai estar ordenado. Então, toda vez que eu chamar um método para ordenar, eu vou chamar um clone. O que o Java vai fazer? Não vai usar o vetor original, vai fazer uma cópia, um clone desse vetor e vai passar esse vetor copiado toda vez. Então, quando o Java ordenar, ele vai estar ordenando a cópia e não o vetor original. É essa a ideia aqui. Beleza? Vou fazer a mesma coisa, ó, com todos os cabras aqui, né? Ah, ops, falta imprimir uma coisa, né? Eu vou fazer assim, ó, resultado, vou criar aqui um resultado, vou criar aqui uma variável resultado aqui em cima, ó, melhor. Já vai usá-la para todo mundo. Beleza, resultado vai ser o que resultar do BubbleSort. E aí, eu vou mandar imprimir aqui embaixo duas coisas. O tempo, vou colocar aqui um /n depois. O tempo, e o tempo vai ser, então, o fim menos início, e o tempo vai ser em milissegundos sempre. Beleza? E eu vou imprimir aqui embaixo outra coisa ainda, que é a quantidade de trocas. A quantidade de trocas vai ser resultado.getTrocas, que é a minha variável que recebe o resultado do vetor para pegar aquele objeto, aquela classe que eu acabei de criar. Então, sempre que eu quiser pegar, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para todos os métodos. Então, vou fazer assim, ó, insertionSort, vou chamar aqui a classe insertionSort, beleza. Muito bem, só que eu tenho que ir lá nesse cara fazer uma modificação, né? Fazer a modificação do método sort para que ele possa me retornar não um int, mas ele retorne um resultado. Então, ele vai fazer um return new resultado, passando o vetor, passando as trocas. Só que para passar as trocas, eu vou colocar aqui a variável trocas começando com 0 e depois aqui as trocas acontecem aqui, ó. Aqui acontece uma troca, vetor j mais 1 recebe o vetor de j, trocas mais, e aqui também acontece uma troca. Então, vou colocar aqui trocas mais também. Beleza. Com isto aqui, nós temos o resultado insertionSort. Vou fazer a mesma coisa aqui no selectionSort já, que vai ser importante também, né? Para todo mundo ter as suas trocas. Trocas igual a 0. Onde que troca? A posição aqui, ó, a troca acontece aqui embaixo, né? Acontecem menos trocas no insertionSort. New resultado, trocas. Beleza. E aqui o método não retorna mais um int, retorna um resultado. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa no shellSort. shellSort, vou criar uma variável, trocas igual a 0. Beleza. As trocas acontecem aqui, né? Então, aqui eu vou fazer trocas mais. E aqui também acontece uma troca ali. Ele vai retornar, então, new resultado vetor trocas. E aqui o nosso método retorna, então, um resultado. Beleza, quem que faltou? Faltou o heapSort. O heapSort ele tem dois métodos, então eu vou precisar declarar uma variável aqui em cima, ó, uma variável estática chamada trocas, para que ambos os métodos possam acessá-la. O nosso método sort ele retorna um resultado. Esse resultado vai estar aqui, ó, new resultado vetor trocas, e a nossa variável trocas. Onde acontece uma troca? Aqui acontece uma troca, trocas mais. Beleza. E aqui embaixo também está acontecendo uma troca, ó, trocas mais também.
Então nós vamos pegar as trocas aí e guardá-las. E por fim, nós vamos usar aqui como o método Quicksort também usa dois métodos. Eu vou colocar uma variável global aqui, ó, para poder armazenar as trocas, também estática para os métodos enxergar essa variável. Vou chamar aqui de resultado. O vetor retorna então aqui resultado e trocas, onde acontecem as trocas. As trocas no Quicksort acontecem aqui somente. Olha que interessante. Muito bem. E aí, então, ele vai guardar essas trocas e vai retornar para a gente depois. Beleza, o Insertion Sort não está dando mais erro. O que nós vamos fazer agora? Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para todos os outros métodos aqui. Então, vou pular um pouco na aula aí, ó. Coloquei todas as chamadas para todos os métodos de ordenação aqui, ó. Só o Quicksort que tem uma diferença, que quando eu chamo o método sort dele, eu passo a primeira posição do vetor e o tamanho do vetor também. Beleza, com isso tudo deve funcionar aí. Muito bem. E agora é rodar esses algoritmos. Nós vamos começar com o tamanho 10. Eu vou rodar todos, pegar os dados e preencher a minha planilha manualmente, né? Então, vou fazer aqui para você entender o que está sendo feito. E aí depois eu vou fazer os outros, vou pular uma parte na videoaula, senão você vai ficar aí o dia inteiro assistindo esse negócio. Bubble Sort então, rodei com 10 elementos, ele fez 24 trocas e levou 1 milissegundo. Então, tempo do Bubble Sort, 1 milissegundo, trocas que ele fez, 24. Olha que algoritmo horroroso. Beleza, vamos descer aqui. O Insertion Sort, apesar de ser mais rápido, fez 36 trocas. Então, o Insertion Sort fez 36 trocas e o tempo dele, 0. Mas 0 para 1 vai dar na mesma, né? Selection Sort, 0 e 10. Então, Selection Sort, ele sempre faz N trocas, né? Isso é importante. Mas não quer dizer que ele é rápido. E o Shell Sort fez 33 trocas. Então, nós temos aqui 33 trocas e levou 0 milissegundos. Beleza? O Heap Sort, 1 milissegundo e 27 trocas. Muito bem. E o Quicksort fez em 0, né? 0 milissegundos e fez apenas 7 trocas. Olha que interessante. Ele é muito MacGyver esse algoritmo, né, cara? Beleza, eu vou aumentar aqui agora para 100, que é o meu próximo valor de comparação. Vou rodar de novo, ó. Rodei de novo, já ordenou todo mundo. O Bubble Sort levou 1 milissegundo com 100 também, mas ele fez 1916 trocas. O Insertion Sort fez tudo isso aqui de trocas e levou 1 milissegundo. Deixa eu marcar aqui 1 milissegundo antes que eu perca. O Selection Sort fez 100 trocas, e como eu disse, ele faz sempre N. Beleza, então levou quanto tempo? 0 e fez 100 trocas. Olha que beleza. 1 milissegundo Shell Sort com 937 trocas. Esse negócio de 1 milissegundo, 0 milissegundo, isso aí não é um parâmetro, né? Muito interessante, por isso que se tem análise de complexidade de algoritmo, uma coisa que eu já expliquei lá na aula de complexidade de algoritmos. Então, você pode rever lá se quiser. E aqui o Quicksort fez apenas 133 trocas e levou 1 milissegundo. Você fala assim, como, né? Você vê como não é um parâmetro de comparação aí. Vamos ver agora com 1000. Eu vou fazer a mesma coisa com 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Vou preencher essa planilha e você vai ver agora o resultado dessas execuções que eu fiz aqui, beleza? Com 1000 elementos no vetor, os algoritmos aqui, que são algoritmos não muito bons, né? Não muito rápidos, eles já começam a dar uma diferença aí. Olha que interessante, né? Mas vamos às outras comparações. Olha que interessante quando nós chegamos a 100.000, né? Nós temos aqui, cara, 1 bilhão de trocas que o Bubble Sort faz. Olha que algoritmo vagabundo. E ele levou 19 segundos. Olha o algoritmo ridículo. Aí nós temos o Insertion Sort com 1535 milissegundos, ou seja, 1 segundo e meio, e aqui 4.6 o Selection Sort. Mas olha os algoritmos performáticos, continuam ainda na casa dos milissegundos. Isso é muito interessante. O número de trocas nem influencia tanto assim. Nós temos aqui 4 milhões de trocas, mas o Selection Sort faz só 100.000. E nós temos 1 milhão e 500 mil trocas no Heap Sort. Mas olha o Quicksort, como que ele é muito mais rápido, tanto em troca quanto também no tempo. Lógico, aqui dá uma variação de milissegundos,
mas nós podemos aumentar aí, vamos para 1 milhão agora para ver. Interessante que o Insertion Sort ele deu um overflow, né? Ele deu um número nada a ver quando estoura o valor do tamanho de número inteiro em Java, né, ou outra linguagem, ele vai dar um número nada a ver, que é um overflow, ou seja, dá um número que nem a variável do tipo inteiro consegue guardar, teria que ser uma variável do tipo long, mas eu não vou nem perder meu tempo com esse vagabundo aí. Vamos para 1 milhão agora. Eu fiz questão de gravar aqui esse pedaço, você vendo o Bubble Sort rodando com 1 milhão. Uma hora termina esse negócio, por isso que eu estou picando essa videoaula, senão você vai ficar aí vendo esse negócio o dia inteiro, porque eu tenho que ficar aqui esperando o dia inteiro para gravar, né? Vale frisar que minha máquina, essa máquina não é máquina tão podre assim não, rapaz. Tem um processador interessante, tem uns 16 GB de RAM aí, né? Tá rodando só isso aí no momento, além das coisas do sistema operacional. Já não tô rodando Windows, tô rodando Linux, né? Que Windows falar pra você, né, cara? Vergonha da minha vida, né? Me libertei, viu? Até dizer, ó, ué, dá pra fazer um café, hein? Dá pra fazer um café enquanto o Bubble Sort tá rodando. E eu decidi parar a execução do Bubble Sort porque eu tenho um filho para criar, né? Então eu vou parar aqui e vou rodar só os outros, porque a gente já viu que esse negócio aqui não para, não termina nunca 1 milhão, né? Vou parar esse cara, vou comentar aqui, ó, Bubble Sort ficou infinito ali, né, cara? Vou jogar um número infinito, vamos rodar do Insertion Sort para frente, né? Tá lá rodando, vai levar um tempinho também. Aí, ó, já temos a execução do Insertion Sort. Tá bom, levou 151 segundos, mas vamos que vamos esperando aqui o Selection Sort. Que tristeza esse Selection Sort, vontade de tirar ele daqui, rapaz, parar de executar que nem eu fiz com o Bubble Sort, viu? Pelo amor de Deus. Chegamos ao final da execução, né, cara? Então nós temos aqui, olha que interessante, o tempo. Olha o Quick Sort, cara. Olha os 3 algoritmos aqui performáticos, né? Quick Sort que dando um pau nos caras agora. Que figura, mano, esse algoritmo. E os outros lá, ó, que coloquei 999 porque não aguentei esperar, pelo amor de Deus. E aqui nas trocas também, botei aqui no Bubble Sort que não dava para esperar. Incrivelmente, devido ao sorteio diferente do novo vetor, o Insertion Sort não deu overflow agora. Ok. Nós vamos ver isso um estranho gráfico depois. E o Selection Sort fez 1 milhão como ele sempre faz N trocas, né? Maravilha. Só que, observem que de todos os algoritmos, quem faz menos trocas é o Selection Sort, mas o Quick Sort ele derruba muito aqui o número de trocas dos outros 2 algoritmos, né, cara? Mas observe que não é o número de trocas que define a performance. Lógico que afeta, mas não define. Então nós temos aí o número de verificações, quantidade de vezes que se passa dentro do vetor. Então isso é o que mais atrapalha a performance de um algoritmo, né? Para nós conseguirmos enxergar isso de uma forma melhor, nós vamos fazer um gráfico. Aqui vou pegar aqui e fazer um gráfico. Como isso aqui não é uma aula de Google Sheets, como fazer gráfico, eu só fiz o gráfico rapidamente, né, cara? Que eu vou mostrando para vocês aqui. Nós temos aqui o Bubble Sort fazendo assim, ó, olha só esse Bubble Sort, que coisa horrorosa, né, cara? Muito bem, depois nós temos aqui o Selection Sort e aqui o Insertion Sort. Então, dos 3 algoritmos que são lentos, o menos lento, em relação aqui é tempo, né? Então, o menos lento é o Insertion Sort. E o Shell, o Heap e o Quick, eles estão lá embaixo, ó, em relação a esses caras aqui, eles nem aparecem, né? Porque os outros têm um tempo muito alto, né, cara? Nós podemos, lógico, usar aqui uma escala logarítmica para poder visualizar melhor essa comparação. Já em relação às trocas, temos também um gráfico aqui, ó. Eu falei que ia ficar um gráfico estranho, né? O Insertion Sort, ele deu um overflow lá e depois ele caiu, né, cara? Então, o Insertion Sort aí teve uma diferença aí estranha, né? Mas quem que é o pior algoritmo para nós em relação a trocas? Bubble Sort, porque é impossível esperar esse cara aí, né? Os outros algoritmos estão lá embaixo, né? Porque eles fazem menos trocas aí. Lembrando que o Selection Sort faz sempre N trocas na sua execução. Muito bem, temos aqui uma comparação de tempo e de trocas para que nós possamos aí entender melhor como funcionam esses algoritmos em relação a esses 2 aspectos que são os determinantes. Fato é, Quicksort é o algoritmo mais rápido que nós temos aqui dentro desse grupo de comparação. Até a próxima aula, mais estruturas de dados para a gente.